Estamos de volta com o Contraponto. No programa de hoje, converso com o agente de trânsito Roberto Almeida e com o Major Tito, da Brigada Militar, que estão debatendo a pergunta: a Brigada Militar pode infringir as leis de trânsito na hora de atender uma ocorrência policial? Neste segundo bloco, queremos saber quais são os direitos e deveres das vítimas de acidentes que envolvam as viaturas da Brigada Militar. Antes disso, porém, é preciso orientar os motoristas e pedestres a como proceder ao se deparar com uma viatura em alta velocidade. Roberto, como os motoristas e os pedestres, principalmente os pedestres, devem se comportar ao se deparar com essas viaturas? Assim, toda vez que o pedestre ele puder visualizar uma viatura, seja uma viatura da Brigada Militar, uma ambulância, um veículo do Corpo de Bombeiros, um veículo nosso da fiscalização, e essa viatura, esse veículo tiver identificado com um alarme sonoro, tiver com um giroflash ligado, tiver identificado que todos nós sabemos que é uma situação de urgência ou emergência, o pedestre, ele no mínimo, se ele estiver para atravessar a via, ele não atravesse a via. A partir do momento que ele tiver a possibilidade de identificar esse tipo de veículo, que ele se abstenha de estar na via, na pista de rolamento. Ou seja, se está prestes a atravessar a via, sair da calçada, permaneça na calçada. Quando vê os veículos, quando vê a aproximação, e nós vemos bastante aqui no centro todos os dias, que quando, principalmente o Corpo de Bombeiros, nós vemos várias vezes, já não foi a primeira vez, nós temos que estar, até o nosso pessoal com silvos de apito, indicando para sair da frente. Porque, queira ou não queira, quando há um sinal sonoro emitido por uma viatura, o correto é o veículo que está à frente, saia ao lado, mais para o lado, dê espaço para passagem, para que esse veículo que vem nessa situação possa ir adiante. Ou seja, se for um cruzamento, veículos que estão no outro fluxo, numa transversal, então eles devem parar o seu veículo, os pedestres da mesma forma, e que venha passar os veículos, e tem essa preferência de passagem. E, Major Tito, quais as recomendações que a Brigada dá aos motoristas? Até no primeiro bloco você comentou a respeito dos motoristas um pouco mais desatentos, que às vezes não estão por conta em ceder esses espaços para a Brigada passar. Quais são essas recomendações? Eu até ratifico aí as palavras do Roberto, né? Foi bastante feliz e claro, né? Quer dizer, mas o que redobra a atenção do nosso motorista, né? Exato. Porque a partir do momento que nós temos motoristas, condutores de veículos desatentos, redobra a atenção do nosso profissional, porque ele, fazendo uso do sistema de urgência ou emergência, luminoso ou sonoro, ele tem uma precedência, visto que existe um fato a ser atendido, tá? De qualquer natureza, tanto de socorro, quanto ocorrência policial, quanto de incêndio, tá? Independente do tipo de veículo. E isso aí redobra a nossa atenção. Tá? E às vezes acaba acontecendo justamente isso aí, porque o condutor não só desatento, como indeciso, tá? Existe aquela indecisão, vou ou não vou? E na hora de avançar, o profissional já visualizou que ele fez menção de parar. Então, esta aí é a precedência. Tá? Bom, a partir do fato ocorrido, a nossa preocupação é uma só, é a vítima. Tá? Então, primeira coisa, se verifica a integridade da ou das vítimas. Tanto o profissional do veículo oficial, quanto o cidadão que se envolveu no acidente conosco. Tá? Então, é pegar essa pessoa, é prestar um socorro correto, que não venha a ocasionar um problema maior de saúde, e a partir daí, nós adotar as medidas decorrentes. Todo veículo oficial, tá? E acredito que o veículo oficial do município é a mesma coisa, esse local de acidente ele tem que ser isolado, para sofrer todo tipo de exame de perícia possível, tanto nos veículos quanto no local de acidente, freagem, um monte de coisa que a gente tem que verificar no local. Situação dos condutores, verificar se não tem, por exemplo, ingestão de bebida alcoólica, tá? Porque a bebida alcoólica tira os reflexos. Tá? Então tem tudo isso aí, no local do acidente a gente vai ter que verificar. Já que tu comentaste a respeito de um acidente de trânsito envolvendo outros veículos,
O motorista, se ocasionar esse acidente, que não seja por parte da brigada, sim, a culpa, entre aspas, seja do motorista. Sim. Quais são os procedimentos adotados com relação a ele? Ele é encaminhado para a delegacia. E para a Gerência Municipal de Trânsito? No caso do acidente com lesões, um acidente com morte, que no caso a responsabilidade é da Brigada Militar. Agora, no caso do acidente com danos materiais, que a responsabilidade é do município, também tem, com o veículo oficial deve ter o mesmo, eu acredito que deve ser a mesma coisa, né, Roberto? Eu gostaria que tu me comentasse sobre isso, Roberto, foge, né? sobre essa situação. Quais são as penas pro motorista, no caso, se é que há penas, né? Gostaria que tu me falasse a respeito. Tá, quanto ao condutor de veículo particular, toda vez que ele se envolver em um acidente com danos materiais e for flagrado, o condutor ele esteja com sintomas visíveis de embriaguez, o que nós procedemos? Nós, nesse momento, nós sempre pedimos o apoio da Brigada Militar para que venha conduzir esse cidadão. Ou, até um tempo atrás, o próprio pessoal da Brigada, os policiais militares, levavam até o local o bafômetro e realizavam o bafômetro no local. Quando, da recusa dele, nós fazíamos por prova testemunhal. Aí encaminhava até a Polícia Civil, fazia o registro lá, fazia constar, e era notificado. O artigo 165 do CTB, a multa tem um peso de 953 reais, e são 5 pontos na carteira. Então, ela é uma multa gravíssima com fator multiplicador por 5. Então, ela é 180 vezes 5, então ela tem um agravante, ela são 5 pontos. Retém o veículo até apresentar um condutor habilitado. Caso não apresente o veículo, então, nesse momento, será recolhido daí. Esse é o procedimento a ser tomado. Perfeito. Bom, agora eu gostaria de... Mas eu acho que mais importante dessa situação é a responsabilidade da autoridade. Quer dizer, nós temos que ter todo o cuidado com a vítima, independente da sua situação. E depois disso aí, nós temos que ter também a preocupação em fazer um levantamento bem feito, que tem aquela questão do dano. E o dano não é um dano. O dano do cidadão, ele vai numa oficina e manda arrumar. Mas o dano do veículo oficial, ele passa por uma série de situações, principalmente observando-se a legislação para conserto desse veículo. Ou seja, tem a 8666, tem a questão dos processos licitatórios. Tu não pode ir em qualquer local, de repente tu tem que baratear com qualidade, quer dizer, tudo isso aí tem uma legislação. E nós temos que observar essas questões aí, tá? No sentido também da própria responsabilização. Por quê? Porque às vezes a responsabilidade é do cidadão e o Estado vai buscar a reparação do seu dano. Exato. Tá? E quando a responsabilidade é do profissional, o Estado também pode buscar o ressarcimento através do profissional que trabalhou errado. Bem como, se a responsabilidade é do próprio Estado, o Estado vai pagar o dano e vai consertar. Então, tem uma série de situações que tem que ser analisadas, isso aí só se faz através de um procedimento, que é o inquérito policial militar. Aproveitando que tu comentaste a respeito desses ressarcimentos e responsabilidades. Sim. No caso de um acidente que envolva a vítima de terceiros, quem é o responsável e quem paga a conta, no caso de um hospital ou de danos materiais que essa vítima venha a ocorrer? Bom, levando-se sobre 2 aspectos. Em primeiro lugar, com referência em se tratando de veículo oficial, a instituição ela instaura o inquérito policial militar, onde vai se ver a responsabilidade, quer pelas lesões, quer pelos danos. Tá? 2 situações. O cidadão, que é vítima, por exemplo, ele pode buscar depois na justiça a reparação desse dano que ele teve. Tá? E que, em contrapartida, a instituição ela faz o inquérito já para lá na frente saber quem foi o responsável. Essa reparação e uma é só futura depois do defesa. inquérito? Sim. Só? Até porque não existe, não tem como dizer assim, ó, tu chegar no local e dizer, ó, o fulano é errado, o ciclano é errado. Exato. Sob pena de nós cometermos injustiça. Quer por um lado,
quer pelo outro. Isso a gente não quer. Então, o cidadão, quando se vê com seus direitos atingidos, ele vai buscar a reparação desse direito. E isso aí se dá através da justiça. Independente de ter que gastar isso, ele vai gastar, mas depois ele vai buscar essa reparação. Tá? E a instituição, em contrapartida, ela não deixou de fazer o procedimento. Lá na frente, depois, vão querer saber o que a instituição apurou, quem foram os seus responsáveis, quer pelas lesões, quer pelo dano. E no caso da responsabilidade ser da brigada ou do policial? A justiça que vai dizer isso aí posteriormente. E quem é o responsável na hora do ressarcimento desses valores? Dentro dessa situação que eu te disse. Por exemplo, se os fatores foram pessoais, a responsabilidade é pessoal. Se os fatores foram involuntários, aí o Estado ele vai ressarcir. Tens um exemplo para me falar a respeito, que alguma ocorrência que te vem agora? Não tenho, mas vamos criar aqui um exemplo fictício. Perfeito. Mas digamos que o cidadão tenha um muro, uma calçada, um muro, tá? Então, ele vai reparar o dano do seu muro e vai buscar na justiça a reparação do gasto que ele teve. Em contrapartida, a instituição vai fazer um inquérito e lá na frente vai verificar o seguinte: não, a falha foi do fulano, tá? Só que o Estado, nenhum cidadão entra contra o profissional, ele entra contra o Estado. Depois o Estado vai verificar, mas quem que foi a culpa? Foi involuntário ou foi pessoal? Se for pessoal, ele vai buscar uma coisa que se chama ação regressiva de direito. Isso. E vai buscar para que esse profissional que trabalhou de forma incorreta ressarça os cofres públicos que já pagou o cidadão. Perfeito. Gostaria que me comentasse, Roberto, em caso, já que a gente aproveitando essa temática, se acontece isso com algum órgão público, esse ressarcimento parte da mesma maneira que a Brigada Militar? Da mesma forma como o Major Tito acabou de explanar, já aconteceu várias vezes na nossa gerência também, de viaturas nossas ficarem envolvidas em acidentes, tanto motos quanto viatura leve. Então, no nosso caso, vai uma pessoa da prefeitura, tem um responsável por esse setor de trânsito lá, tira fotos, faz levantamento local, o que estragou na viatura, o que estragou, pega, recolhe depoimento de um, de outro, testemunha, faz todo o levantamento do local do acidente. A partir daí, é aberto, como na Brigada Militar, um inquérito policial militar, aqui nós temos uma sindicância, um processo de sindicância, para apuração de fatos. Após essa apuração de fatos, aí você chega a um ponto, quem foi o culpado. Se a culpa partiu do condutor, um agente de trânsito, o ressarcimento da viatura vai ser cobrado dele, além de ser penalizado. No mínimo, nós temos ali uma advertência por escrito, que vai para o seu quadro funcional. Quando você viu que justamente o problema não foi ele, não foi o condutor, o responsável, mas foi um fato que não dependeu só do condutor e não seja ele quem causou o acidente, daí nós não ressarcimos. Para a prefeitura. Agora, quando for a terceiros, como o Major acabou de explicar, é assim, a pessoa ela vai entrar com uma ação, ela vai ingressar com uma ação contra o ente municipal, Prefeitura Municipal de Santa Maria, e ela sim, posteriormente, vem entrar com uma ação regressiva contra o fiscal, contra o agente. Perfeito. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.